Pessoal, boa noite novamente. Boa noite, professor Thiago. A gente pode iniciar? Pode sim. Todo mundo chegou já na sala? Está aí com mais 60 pessoas, né? Aham. Então, acredito que a pessoa vai continuar entrando, né? Eles já continuam Sim. entrando mesmo. Eu não sei quantos inscritos a gente teve dessa vez, mas dá uma média de 100 pessoas, 100 e pouquinho. Beleza. Aí o pessoal vai entrando, a gente dá início. Então, eu queria, mais uma vez, te agradecer. Thiago é um grande amigo lá do Instituto, do IFE. Queria agradecer o pessoal também aí do IFE, o pessoal de fora, da UENF, os professores que estão aí hoje presentes também, né, os alunos de outras instituições. Agradecer a presença de todo mundo. Hoje a gente está aí com o professor Thiago De Stefani, como eu falei, professor de Física aqui do Instituto Federal Fluminense. O professor Thiago vai falar sobre o livro mais interessante do mundo, O Mundo, né? O professor Thiago, que é licenciado em Física pela Universidade de Viçosa, especialista em Educação Profissional pelo IFES, mestre na área de ensino de ciências e matemática também pelo IFES e doutor em ciências naturais pela UENF. Tem experiência em ensino de física, cálculo diferencial, integral e equações diferenciais ordinárias. Atualmente é professor aqui da casa, do Instituto Federal Fluminense. Atua nos cursos integrados no ensino médio, no curso de licenciatura em matemática e no programa do mestrado para o ensino de física no Estado Nacional. Desenvolve projetos de pesquisa na área de tecnologia do ensino de física, com ênfase na aplicação de controladores lógicos programáveis como ferramenta de ensino. Então, professor Thiago, fica à vontade, tá? Você pode interagir da maneira que você quiser, fazer pergunta no meio, no final. A gente pede para as pessoas deixarem as perguntas aqui no chat também, e aí no final eu leio as perguntas que forem ficando aqui no chat, tá bom? Beleza, obrigado, fica à vontade. Tá, obrigado você. Primeiro, agradecer o convite, né? Eu que fico agradecido, né, de ter recebido o convite, de falar um pouco aqui com vocês. E, assim, vou tentar ser o mais breve possível, né? O título em si, ele não fala muito, né, sobre o assunto que eu vou tratar aqui, que a gente vai tratar hoje aqui, mas vai ficando mais claro depois, eu acredito que, pelo menos, a intenção é que fique mais claro durante a apresentação, né? A gente vai falar um pouco de alfabetização científica, né, um pouco sobre a aplicação, né, das ciências, né, em particular da física, que é o meu lugar de fala, né, na minha área, no nosso cotidiano, né? E além disso, né, mais do que uma aplicação, né, os fenômenos naturais como um elemento central no processo de ensino-aprendizagem. Isso é legal para quem é aluno, é legal para quem é professor, né? Algumas experiências eu vou tentar compartilhar com vocês, né? E eu, como eu estou olhando aqui direto na apresentação, vocês podem, como o Franz falou, se tiver algum apontamento, né, algum questionamento que vocês desejem fazer, pode ir deixando no campo de anotações, que no final, né, da fala aí a gente vai tá atendendo na medida do possível, né, as solicitações de vocês. Muito bem. Então, vamos lá. O que seria esse livro mais interessante do mundo, né, o mundo? Para começar, vamos colocar aqui uma fala do Paulo Freire, né, que é uma fala muito conhecida, né, que ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. No contexto que Paulo Freire dizia isso, ele dizia que na época que ele aplicava aquele projeto inovador que ele teve de alfabetização em tempo relâmpago, né, de adultos, ele levou uma coisa muito essencial na época em consideração, que até então não era levada, que é justamente aquilo que o aluno já sabe. Então, o que acontece? A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a observar o mundo, né? Então, nós começamos a desenvolver explicações que vão se adaptando à nossa estrutura cognitiva, e essas explicações, elas vão gerando uma amálgama de conhecimento, que são o que a gente chama de conhecimentos prévios. Então, todos nós temos isso, né? Nós temos isso sobre praticamente todo mundo observável. Então, desde que você veja algum fenômeno acontecer, mesmo que ninguém te explique, você vai buscar uma maneira de entender aquilo, que ele seja compreensível para você. Não, isso não vale apenas para uma área, vale para todas, né? Então, vale para ciências também, né? Então, antes de aprender qualquer coisa sobre ciências, nós já temos contato com o mundo que apresenta os fenômenos científicos para nós, certo? Vamos fazer um paralelo aqui, vou fazer uma analogia, salvo engano, não acredito que ninguém fez essa analogia, né? Então, vou fazer aqui achando que sou eu que inventei essa analogia.
Imagina eu fazer uma comparação entre os ensinos de ciências e os ensinos de português. A gente costuma usar o termo analfabeto funcional, né, para algumas situações. Em que situação a gente usa isso? Nessa definição aí. O analfabetismo funcional é a falta de habilidade em compreender textos simples. O indivíduo até consegue reconhecer as letras, palavras e até frases e textos pequenos, mas não consegue interpretar textos. Né? Então, a pessoa que não tem essa habilidade, mesmo conseguindo reconhecer palavras, a gente chama de analfabeto funcional. Isso na linguagem, na língua portuguesa. Você ser alfabetizado cientificamente, esse termo também, eu vou recorrer a eles várias vezes, também algumas pessoas defendem o termo letramento científico, outras alfabetização científica. Existem diferenças bem particulares, tá, entre esses termos. Eu estou sendo o mais generalista possível, porque eu sei que o público são pessoas de diversas áreas. Então, estou colocando tudo no mesmo saco aqui. Tá, mas qual que é a ideia da coisa, né? Então, botei aqui, você pode aprender que todas as proparoxítonas são acentuadas, por exemplo, na gramática, né? Mesmo assim, isso não garante que você tenha a habilidade de interpretar um texto. Né? O mesmo vale para a ciência, daí minha analogia, né? O mesmo vale para a ciência, você pode decorar, memorizar uma equação, uma fórmula, né? E substituir os valores, e até conseguir fazer isso com sucesso, e até tirar notas boas, mas isso também não significa, não garante que você entenda para que serve isso no seu dia a dia, né? Então, esse é o meu ponto inicial de fala, né? Localizar vocês sobre o termo que eu estou mencionando aqui, que é a alfabetização científica, tá certo? E aí, essa analogia para a gente poder entender um pouco melhor. Bom, então seria basicamente, né, a grosso modo, aí uma apropriação de conceitos científicos para ler o mundo, fazer uma leitura do mundo com os olhos da ciência. Isso vai muito além de decorar regras, como eu disse, né? Ele engloba compreender de fato os fenômenos. A alfabetização científica, ela se configura como uma possibilidade também de inclusão social, né? Assim como um analfabeto funcional, ele não se inclui na sociedade, uma pessoa que não sabe ler, ele não encontra lugar na nossa sociedade. A pessoa que também é um analfabeto científico, que não entende nada de ciência, ele também não encontra inclusão na nossa sociedade em diversos aspectos, seja no meio acadêmico, seja no meio social, enfim, isso quem fala não sou eu, tá? É o Ático Chassor. Toda a apresentação está com as referências aqui, no final tem lá, e depois, eu não sei se o Fran disponibiliza, né, Franz? Eu acho que pode ficar disponibilizado, né, para o pessoal. O que, a apresentação? Pode sim. Então beleza, então depois eu passo, né, e se alguém que tiver interesse nas leituras, né, que eu estou mencionando aqui, vão estar lá no final do texto. Bom, então vamos fazer uma leitura aqui. O que seria uma leitura do mundo a partir das ciências, né? É você interpretar com o conhecimento científico algum fenômeno que tem a ver com o seu cotidiano, que tem a ver com o seu dia a dia. Então eu peguei duas imagens aqui aleatórias na internet, e aí eu peguei dois rótulos aqui, tá? Tem dois rótulos de água mineral. Vocês estão vendo esse rótulo aqui à direita e o outro rótulo aqui à esquerda. E aí eu coloquei aqui alguns questionamentos, né? Por exemplo, se você tem pressão alta ou sofre com gastrite, faz diferença essa água dessa? O que essa água tem de diferente dessa? O que a ciência que você aprendeu lá na escola é útil para você tomar uma decisão se você vai comprar essa água mineral ou essa água mineral? Então vamos supor que você seja uma pessoa que vai trabalhar todo dia, e todo dia você passa no mesmo lugar e compra lá a garrafinha de água e toma 1 ou 2 garrafinhas de água por dia. Se você tem pressão alta, é sabido que pessoas que têm pressão alta, elas não podem ingerir quantidades altas, por exemplo, de sódio, né, de sal. Então, se você olhar aqui, para que servem essas informações? A gente vê aqui, por exemplo, aqui você tem uma concentração química, a concentração que o sódio aparece aqui na solução aquosa, né? Por exemplo, você tem aqui o sódio nessa água mineral aqui, ele apresenta 103,6 miligramas a cada litro. Enquanto nessa daqui, você tem uma concentração de sódio de 6,57. Ou seja, se você é uma pessoa que não pode ficar ingerindo muito sódio, por exemplo, então você tem que tomar essa água todo dia, você passa no mercadinho lá e compra, então você não compra essa, você compra essa daqui. É para isso que serve a ciência, para você tomar esse tipo de decisão.
né? Por outro lado, se você sofre com gastrite, por exemplo, né? Se você tem um problema de acidez intestinal, qual das duas águas a longo prazo ela faria menos mal a você? Então, se você lembrar lá nas aulas de química, né? Para que você estudou a pH, por exemplo, né? Você estudou o pH justamente para você tomar essas decisões no seu cotidiano. Então, você tem aqui, ó, nessa água, o pH 25 graus Celsius, você tem um pH ligeiramente ácido aqui, ó, 6,07. Enquanto nessa outra aqui, você tem um pH 25 graus Celsius 9,58. Estão vendo a diferença? Essa daqui já é uma solução um pouco mais alcalina, né? E essa aqui mais ácida. Então, para quem tem gastrite, essa água aqui você pode consumir com mais frequência, que ela não vai provocar nenhum problema. Então, isso aqui que eu estou trazendo é um exemplo simples, né? Mas é para exemplificar o que eu estou mencionando aqui, como ler o mundo, né? E interpretar as informações que estão ao nosso redor, que tem muita informação ao nosso redor, com os olhos da ciência, né? Isso é interpretar, assim como a analogia que eu coloquei antes, interpretar um texto. A interpretação de um texto está para a interpretação, por exemplo, de um rótulo aqui no caso das ciências. Tem muito mais informações aqui que eu não vou entrar, né, no mérito, né, mas dessas informações aqui, por exemplo, você tem a condutividade elétrica dessa água aqui, ó, 459 microsiemens por centímetro, uma condutividade alta. Enquanto essa daqui já tem uma condutividade menor, tá vendo? 67,4 microsiemens. Justamente porque essa daqui também tem mais sódio, né, e aí torna ela, tem mais íons, torna ela um pouco mais condutora. Mas tudo que a gente estuda, ele serve justamente para a gente entender o mundo que está ao nosso redor. Você vai comprar um equipamento elétrico, um ventilador aqui, por exemplo, aí você tem não só o ventilador, qualquer equipamento, tem uma etiqueta como essa, né? Você é capaz de olhar para essa etiqueta e sabendo quanto tempo você vai utilizar esse aparelho, sabe quanto que isso vai aumentar a fatura da sua energia? Então isso é você ser alfabetizado cientificamente. Então é o ponto de partida aí que a gente está trabalhando. Bom, vamos para um assunto que o pessoal não gosta de falar, né? Eu sei que provavelmente tem alunos da física aí, mas deve ter alunos que não são da física também, né? Mas por que as pessoas não gostam de física? Na verdade, nem seria assim, né? Porque algumas pessoas não gostam de física. Bom, entre algumas hipóteses que eu vou debater aqui, né? Tudo bem que a fala toda vai ser sobre ciências em geral, mas eu vou abrir esse parênteses. Em parte porque a física, as pessoas não sabem ler em física, não sabem ler o mundo com os conhecimentos da física. A química, como eu coloquei ali atrás dos exemplos, tem alguns exemplos que você consegue utilizar de uma maneira um pouco mais direta o conhecimento no seu cotidiano, né? O mesmo acontece para a biologia, é até óbvio que aconteça para a biologia. Então, se você analisar a quantidade, por exemplo, pessoas que têm interesse, entra todo mundo no curso de ciência da natureza. Se você for analisar, eu não tenho esse estudo, tá? Isso é um palpite, mas o espectro de pessoas que são interessadas nas áreas, eu acredito que deve ser algo em torno de, assim, biologia, deve ter uma quantidade grande de pessoas, maior talvez, um pouco menos deve ser química, e menos ainda deve ser física. Por quê? Porque isso é uma hipótese, né? Essa aplicabilidade, né? Você saber utilizar aquele conhecimento, isso é o crucial para você ter interesse nele, né? Então, se você... A biologia tem aplicações óbvias, a química tem muitas aplicações também que são facilmente encontradas. A física tem, mas nem tanto quanto as outras duas. Então, eu vou formular duas hipóteses aqui, discutir um pouquinho com vocês sobre elas, né? Vocês que estão interessados em ciências aí. Então, eu acho que as pessoas não gostam de física, algumas, primeiro pela forma com que a ênfase é dada às definições e às fórmulas, e não aos fenômenos, né? Então, na verdade, quando eu, na minha formação, por exemplo, né, tive a experiência de ter professores que deixavam o fenômeno lá para o canto, a gente nem sabia direito o que era o fenômeno que a gente estava estudando em si, de tanta equação e fórmula que a gente via, né? Isso, na minha opinião, é uma coisa que atrapalha as pessoas a observarem isso e a se interessarem pela área. Também alguns exemplos usados em geral, né, vão contra a nossa percepção. Lembra que eu falei lá no começo que nós percebemos o mundo ao nosso redor desde
desde que nós começamos a desenvolver consciência. Pois é, na física acontecem alguns fenômenos assim, interessantes, que a gente faz algumas simplificações e acaba que essa percepção que a gente tem, ela não condiz com o fenômeno que está sendo descrito lá, né? Por que disso, né? Porque nós temos, para perceber o mundo ao nosso redor, nós temos alguns sensores, né? Os nossos olhos, nossos ouvidos, olfato, etc. Então, nossos sensores eles são muito bons, né? A gente consegue dizer se uma coisa está longe ou não está, se algo está quente ou não. O problema é que a gente não sabe dizer o quão longe essa coisa está, ou o quão quente essa coisa está. Né? Então, eu falo aqui que esses sensores, apesar de ser muito bons, eles não vêm calibrados, né? Eles não vêm com uma graduação. Você sabe que um objeto está a uma determinada distância de você, mas você não sabe exatamente qual é essa distância, né? Então, qual que é o problema disso? O problema disso é que toda vez que a gente vai fazer, vai tirar uma conclusão em relação a alguma coisa, a gente acaba fazendo uma comparação. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês aí, tá frio? Está frio? A 15 graus Celsius está frio? Sim ou não? Você está vendo que é uma pergunta que depende, né? É uma pergunta de sensação térmica. Então, por exemplo, a gente responde essa pergunta baseada em quê? Como eu falei, nosso corpo não sabe exatamente medir a temperatura em nenhum tipo de escala. Então, o máximo que a gente faz é comparar coisas. Então, a gente compara com a temperatura corporal nossa, ou a gente compara, por exemplo, com a temperatura ambiente que a gente está. Então, por exemplo, se você é uma pessoa trabalhando dentro de uma câmara frigorífica, né? O cara está lá no açougue, cortando carne, uma câmara frigorífica está a menos 30 graus Celsius. Ele vai para um ambiente que está a 15 graus Celsius, ele vai achar que o ambiente, ele vai responder a sua pergunta dizendo que esse ambiente não está frio para ele. E o contrário pode acontecer também. Essa mesma pessoa está na praia, 40 graus, e você imediatamente coloca ela no ambiente que está a 15 graus Celsius e ela vai falar que está frio. Por quê? Porque o que a gente faz, na verdade, é uma comparação, não é uma mensuração direta das grandezas. E aí que está o problema, né? Que eu falei que as pessoas, às vezes, têm observações de fenômenos do cotidiano que não condizem com algumas coisas que são previstas aí na física. E esse que é o grande obstáculo para as pessoas compreenderem. Um exemplo disso aqui, que eu vou mostrar para vocês, um grupo de pesquisadores de ensino de ciência lá de São Paulo, eles fizeram um experimento bem simples para testar até que ponto a percepção, a sensação, né, dos alunos influenciaria a forma deles pensarem. Aí o cara fez um experimento bem simples, ou os caras, né, um grupo de pessoas. Primeiro eles pediram para que os alunos colocassem a mão sobre superfícies diferentes. Aí falou assim, não, você coloca a mão sobre madeira, depois coloca a mão sobre alumínio, depois sobre mármore, e assim sucessivamente. Fizeram com vários materiais. Pediram para anotar a sensação de qual a sensação do material que estava mais quente e qual o material que estava mais frio, né? E aí os alunos fizeram isso. E aí daí depois eles falaram o seguinte, vocês vão fazer uma previsão. Vou pegar um bloco de gelo, um pedacinho de gelo, uma forma de gelo, uma mesma forma de gelo, e aí eu vou colocar um em cima de cada superfície. E aí vocês anotam, antes de eu fazer isso, qual vai ser a superfície que vai derreter o gelo mais rapidamente. Bom, e aí para classificar também isso por ordem, né, de acordo com o material. Aí, por exemplo, eu reproduzi aqui, eu botei um videozinho de poucos segundos aqui, só para mostrar a ideia do que eu quero dizer, né? E aí eles tinham que dizer, por exemplo, o gelo derretia mais rápido sobre a madeira, derretia mais rápido sobre o alumínio, ou aproximadamente o mesmo tempo. Então esse que era o que os alunos tinham que adivinhar, né? Tinha que prever, aliás. Aí, eu não sei se está aparecendo o vídeo para todo mundo aí, mas eu coloquei o vídeo para rodar aí. Aqui está aparecendo, já. Apareceu, né? Então tem poucos segundos aí, o vídeo está com lagging aqui, por causa da qualidade. Mas o que acontece? Os alunos, enquanto vai rolando o vídeo e vocês vão vendo, eu vou mostrar o que os alunos pensaram. Quando eles colocaram a mão em cima da madeira, a sensação de que a madeira era mais quente do que o alumínio. O alumínio é uma sensação de mais frio em relação à madeira. E na hora de observar o derretimento do gelo, vocês observam aqui de perto, não sei de novo se deu para ver legal, mas o gelo aqui no alumínio, ele derrete muito mais rapidamente do que em cima da madeira. E aí, isso daí,
isso daí ele gerou o que a gente chama de conflito cognitivo. O que é um conflito cognitivo? Conflito cognitivo é quando você tem você observa fenômenos, então, voltando aqui ao que eu estava falando, a gente observa ao redor, o mundo ao redor, com o nosso conjunto sensorial. Ao colocar a mão no alumínio e colocar a mão na madeira, só com essa informação, nós somos levados a acreditar que o alumínio é o material mais frio. E, portanto, o material mais frio leva à conclusão lógica que o gelo ele iria demorar menos para derreter lá. E foi o que os alunos fizeram. Né? E aí, quando eles foram foi mostrado esse fenômeno, aí gerou esse conflito cognitivo, e a partir de então que começou-se a discutir o que aconteceu então, por que aconteceu esse fenômeno, né? Então eu coloquei aqui, ó, o ensino ele poderia então começar por isso os autores lá falam, né? E vários outros também. Ele poderia então começar por uma observação do fenômeno, por testes, levantamento de hipóteses, para gerar esse conflito cognitivo. E aí, só a apresentação, a ideia é que é só apresentar uma definição, condutividade térmica, por exemplo, pode não ser suficiente para romper com todo aquele senso comum que existe já na estrutura cognitiva do aluno. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Então, mesmo, como eu falei, que a sensação que você tem de que o metal é mais frio, ainda assim o gelo derrete bem mais rápido. Por quê? Então, seria uma pergunta para começar a explicação, né, para os alunos gerarem suas próprias hipóteses. Né, e se você usar um termômetro para medir a temperatura das duas superfícies, ela terá o mesmo valor, né, elas estão em equilíbrio térmico. Por que isso? E aí você pode trabalhar conceitos de condutividade térmica, né, de transferência de calor, mudança de fase, né, já gerando um conflito cognitivo no aluno. Né. É muito mais provável que ele se lembre do fenômeno do que apenas da definição solta. Outro exemplo, vou trazer poucos exemplos aqui, mas espero que seja suficiente para ilustrar o que eu quero dizer. O exemplo 2, todo mundo, provavelmente, que está assistindo isso aqui, já estudou dessa forma que eu vou falar aqui. Quando você vai estudar, tanto em química quanto em física, mudança de estado físico, né? A primeira coisa que a gente tem contato é esse gráfico, né? Me corrija aí se eu estou errado, alunos de física e química, professores de física e química, mas a primeira coisa que o aluno vai ver é esse gráfico aqui, né, que é o gráfico que mostra a evolução da temperatura de acordo com o fornecimento de quantidade de calor para um corpo, né, então você tem uma retinha para cima, uma retinha deitada, uma retinha para cima, uma retinha deitada, uma retinha para cima. Muito bem. Aí o que acontece? Geralmente ele é ensinado com base nessa curva de variação. Será que essa curva de variação ela é o suficiente para o aluno realmente entender a totalidade do fenômeno, da importância desses fenômenos que estão acontecendo aqui? Esse que é o meu questionamento, tá? Não trago respostas, trago questionamentos aqui. Em minha opinião, assim, as pessoas que estudaram esse fenômeno, no ensino médio pelo menos, né, em geral, elas não se apropriam realmente do seu significado. E vocês vão entender por que eu cheguei nessa conclusão. Bom, uma forma de abordar esse assunto, como eu mencionei antes, era começar observando o fenômeno, né? Então, a exemplo do que eu disse anteriormente, como que a gente poderia fazer para trabalhar isso sem mostrar esse gráfico antes? É uma situação ideal, tá, que eu estou falando aqui. Primeiro, seria razoável perguntar para o aluno essa hipótese aqui, ó. Quanto mais calor fornecemos a um sistema, maior será a medida da sua temperatura. Para vocês, pensem aí, essa parece ser uma hipótese razoável? Ó, vou repetir. Quanto mais calor fornecemos a um sistema, né, a gente sabe que calor é energia sendo trocada entre dois sistemas diferentes, né? Então, quanto mais calor fornecemos a um sistema, maior será a medida da sua temperatura. Os alunos vão dizer, né, vocês vão pensar aí, essa é uma hipótese razoável, sim ou não? E aí, daí a gente mostra um determinado fenômeno, que é um fenômeno que acontece todos os dias na casa de todo mundo aí, que é um pouco d'água entrando em estado de ebulição aqui, ó. Com um simples termômetro, uma fonte de calor, nós podemos acompanhar o aquecimento de um pouco de água, e a gente consegue visualizar a temperatura. Esse termômetro aqui, não leva em consideração, é porque era o que eu tinha disponível aqui em casa, tá? É um termômetro bem ruim, Paraguai mesmo, por isso que ele não está marcando 100 aqui. Também porque de variações de pressão, etc, né? Mas, se você pegar um termômetro razoável e colocar um pouco d'água e for acompanhando a temperatura, você vai ver que ela vai aumentando, até que chega um ponto que ela não aumenta mais, né? Então, qual que vai ser o fenômeno observado? Ao alcançar aproximadamente 100 graus Celsius, isso, né, a pressão ATM,
a temperatura não muda, pelo menos não de forma significativa, mesmo que aumentemos a quantidade de calor transferida. Então, seria legal mostrar isso primeiro, né? Ao invés de mostrar o gráfico aqui, ó, vou mostrar isso aqui, ó. Vamos ver o que acontece com a temperatura da água. Aumenta, 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 opa, chegou o momento que ela parou de aumentar. Aí é que tá o negócio. O que está errado, então? A hipótese é a hipótese inicial nossa que está errada, porque a gente aumenta o fogo, a água começa a borbulhar, não sei se na foto dá para ver, né? Mas a água que estava atingiu o ponto de ebulição. Se você aumentar o fogo, essas borbulhas aumentam, mas a temperatura não sobe. Então, o que está errado? É aquela hipótese inicial. Outra pergunta, para onde está indo essa energia? Né? Porque eu estou colocando energia no sistema, essa energia está sendo jogada fora, está sumindo, né? Por que aumentar o fogo não faz a diferença na temperatura? O que precisa então ser feito para aumentar a temperatura? Está vendo? Todas essas perguntas aqui, cada uma delas, ela abre uma porta para entender um conceito físico e químico também diferente um do outro, né? E isso acontece de forma natural, porque ao ver o fenômeno, o aluno vai tentar entender por que isso acontece, porque isso é da natureza humana. Né? É da nossa natureza querer aprender a ler o mundo, né? Então, daí por isso que eu falo que a leitura pode ser feita pelos olhos da ciência. Então, a partir da observação do fenômeno, o cara vai tentar querer entender, porque realmente, o que é um fato curioso, porque a hipótese que eu coloquei lá, ela parece bem razoável, né? Aumenta o calor, tem que aumentar a temperatura, né? E aí você encontra o quê? Você encontra um conflito cognitivo novamente, aí você pode introduzir as grandezas de calor latente, e grandezas de energia interna, por exemplo, que são grandezas que são difíceis de você definir sem um exemplo prático, né? Elas ficam meio soltas, né? Então você explica para o aluno, fala, não, essa energia não está sendo jogada fora. Conforme você vai aumentando a quantidade de calor, você está aumentando a taxa com que a mudança de estado está acontecendo, né? Toda a energia que você está fornecendo para o sistema, agora, ao invés de aumentar a temperatura, ela está sendo usada para alterar o arranjo molecular, né? Então é isso que está acontecendo. Então faz muito mais sentido você observar o fenômeno primeiro, daí você explica por que aquilo acontece, e não o oposto, né? E aí, lembra que eu falei que eu acho que as pessoas não entendem direito essa coisa, né? Porque não sei se é um exemplo só meu, tá, gente? Pode ser uma coisa que, como eu falei, ó, nós estamos batendo um papo. Mas vê se acontece com vocês também. No meu dia a dia aqui, né, meus amigos, minha família, até minha esposa também, minha mãe, ao cozinhar um ovo, elas mantêm o fogo alto, né, mesmo após alcançar o ponto de ebulição, né? E esses dias eu fui lá na cozinha e eu fiz isso com a minha esposa. Ela estava cozinhando o ovo, aí ia ficar mais uns 15 minutos ainda cozinhando, e já estava em ponto de ebulição a água. Eu falei, baixou o fogo. Ela falou, mas por que você baixou o fogo? Vai demorar mais? Aí eu falei, não vai demorar mais, porque a água, ao atingir os 100 graus Celsius, qualquer energia que você coloque mais agora no sistema é energia jogada fora, então não tem necessidade de você manter o fogo alto, né? Então, esses exemplos que eu estou falando aqui, que são coisas simples, né, são atitudes que você pode ter quando você começa a ler o mundo e procurar a ciência que está por trás desses fenômenos, que são fenômenos simples e que estão agora ao nosso redor aqui. Bom, outro assunto que é complicado de falar também com as pessoas, não sei se ficou na frente aqui, né? Mas aqui está a frase aqui. Aqui para vocês, na parte amarela, aparece uma tarja aqui do Google Meet, ou não? Só aparece para mim? Não, tá aparecendo sim. Tá aparecendo. Mas você consegue ler a legenda normal? Tá dando para ler. Acho que nós não fazemos isso aqui, não é isso? Isso aí. Para quem gosta dos memes aí, né? Quando eu estava pensando nisso, eu pensei que isso aí era perfeito, né? Por que não considerar a resistência do ar? Eu vou entrar em um assunto aqui que é daquele assunto lá que eu estava falando um pouquinho das pessoas. Oi? O Lucas disse que dá para ocultar. Acho que se você clicar aí na palavra ocultar. Tô vendo. Aí. Show. Deu, né? Valeu, obrigado. Sim, valeu, Lucas. Valeu, Lucas. Então, olha só, gente. Outro fenômeno que, na minha opinião, outro fator que faz com que as pessoas não gostem de algumas partes das ciências, em particular eu falo da física, porque, como eu disse, é a minha formação, são algumas especificações que a gente faz, às vezes para resolver um problema,
ou para explicar uma determinada equação, para simplificar algumas coisas, e isso às vezes não fica claro demais. É o caso da resistência do ar, por exemplo, né? Então, vou dando esse exemplo, mas depois eu vou falar de outros, né? Então, mas o que implica desconsiderar a resistência do ar? É algo que o professor faz o tempo todo lá no ensino médio, né? Na verdade, a gente precisa fazer mesmo, porque senão não dá para resolver as equações. Só que o problema não é fazer ou não fazer, mas é como fazer. Sabe por quê? Porque se você desconsiderar a resistência do ar, isso vai implicar em uma coisa. O fenômeno que vai ser descrito pelaquela modelagem física, ele pode não se parecer em nada com o fenômeno registrado na estrutura cognitiva do aluno. Então, aí que é o problema. Ao desconsiderar a resistência do ar, por exemplo, toda a vida, o aluno passou a vida dele toda observando queda livre, e aí daí num dia ele chega na aula de física com 13 anos, lá sei lá quantos no primeiro ano, e o professor fala que não é daquele jeito que ele viu a vida toda, entendeu? Então, esse que é o problema, né? As consequências dessa escolha, elas não são óbvias para os alunos. Aí você tem um conflito com as concepções prévias. O aluno ele pode seguir para dois caminhos. Ou ele vai aceitar a palavra do professor, porque é o professor que está falando, e aí vai falar, tudo bem, não fez sentido para mim, mas eu vou aceitar que as coisas caem ao mesmo tempo se não tiver resistência do ar. Ou ele vai tentar buscar uma resposta, né, que é o que é menos provável. Em geral, por questões de tempo, o cara acaba acreditando mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não sei se vocês estão conseguindo ver o GIF aí em movimento. Esse GIF aí, ele foi feito uma câmera de vácuo, de testes. Se eu não me engano, se essa câmera não é a maior, é uma das maiores câmeras de vácuo que existem no mundo, para fazer alguns tipos de testes e tal, para simular situações aí sem resistência do ar. E aí os caras fizeram um experimento que é deixar justamente essa pluma e uma bola aqui, que é uma bola de boliche, serem abandonadas a partir do repouso e observar a queda e observar que elas caem ao mesmo tempo. Bom, aqui tem GIF, tá? Não tá o vídeo em tempo real, não, mas esse vídeo está disponível na internet, no YouTube, para quem quiser assistir. Pois bem, isso daqui, tá vendo esse fenômeno aqui? Eu nunca vi esse fenômeno. Nenhum de vocês que está assistindo aqui esse vídeo agora, nenhum de vocês nunca viu esse fenômeno, ao vivo, né? Pelo menos, vocês estão vendo agora aqui. Mas é isso que eu quero dizer. Isso daqui ele é um contrassenso para o aluno. Então não é óbvio, não é automático você dizer assim, então desconsidere a resistência do ar, que isso daqui vai acontecer, né? Em geral, a forma como a gente pensa, ela se assemelha muito a como os pensadores da Grécia Antiga pensavam, isso sem instrução, né? A pessoa, o conhecimento prévio, né? Uma visão muito aristotélica das coisas. Então, não pode se esperar que o aluno pense nisso por si só, a gente tem que forçar isso. Bom, por isso, então, é importante estabelecer alguns limites, né, para essas aproximações e para essas simplificações aí. Então, na física, né, assim, a gente tira a resistência do ar, tira o atrito, aproxima o seno de θ igual a θ, considera o gás um gás ideal, isso aqui também tem culpa da química aqui no meio. Provavelmente tem algumas aproximações, algumas considerações que o pessoal de biologia faz também, né? E essas considerações, elas não só devem ser mencionadas, mas elas devem ser o centro do processo de aprendizagem nosso. São nessas coisas que se esconde justamente a física, a química, a biologia. São nessas hipóteses aqui que está a razão de ser das coisas que nós estudamos, né? Elas não são meros detalhes num problema. E aí, por isso que costuma, como a gente fala, dar ruim, né? O aluno, ele não pode tomar apenas a palavra do professor como referência, como eu falei. Ele deve compreender por que dessas aproximações e saber, principalmente, quando eles devem usar e quando eles não devem usar. Até que ponto isso aqui é válido, né? Porque existe um intervalo para o qual isso aqui não é válido. Pelo menos, não dentro de um erro aceitável. E nenhuma das outras coisas que acima aqui. Então, e aí, quando o cara não entende isso, qual é o problema que acontece? Na hora dos exercícios. É o que a gente mais vê, né, por exemplo, na física. É o efeito esse efeito aqui. Eu vi o professor fazer e sei como se faz, né? E quem nunca viu um professor de física resolver maravilhosamente bem aquele exercício inteiro, aí entendeu tudo, né? E aí, quando vai chegar a fazer em casa, não consegue fazer nenhum exercício. Isso acontece por quê?
porque, na verdade, a parte que era principal no exercício, ela ficou quase que omitida. Porque quando você está fazendo um exercício, um problema, o que acontece? O aluno ele vai dar o foco, como que você está resolvendo aquela integral, como que você faz aquela substituição, como que você faz aquele arranjo de equações, esse é o foco do aluno. E aquele momento que você fala, considerando que isso daqui é igual a zero, considerando que isso daqui não tem atrito, essa parte que é a parte que ele precisa saber para resolver o problema. O restante é matemática. Então, eu acredito que um dos problemas graves da física é esse, as ênfases são dadas, os acentos são colocados nos lugares errados. Né? Então, o que seriam os caminhos, né, voltando depois desse parênteses, né, voltando para a alfabetização científica? Tudo que eu falei aí, a forma de trabalhar esses conceitos que eu mencionei, isso contribui para a alfabetização científica, né? Você trabalhar com os fenômenos, e principalmente trabalhar com os fenômenos cotidianos, né? Isso mostra uma aplicabilidade, né? Não que a ciência deve ser apenas aplicada, mas a aplicação é, sim, um aspecto importante, né? E ele deve ser mencionado com ênfase. Então, tem outros vários pontos que a gente tem que pensar para poder caminhar nesse sentido que eu estou falando da alfabetização científica. Primeiro é desmistificar, né, essa visão da figura do cientista como alguém distante, um cara genial, um cara escolhido, né, pelo destino para descobrir alguma coisa, mostrar que esse tipo de coisa não existe. Fortalecer a divulgação científica de qualidade. Hoje em dia a gente tem problemas seríssimos com a divulgação científica, né? É muito óbvio o problema que a gente encontra com informações falsas sendo divulgadas, então esse é um cuidado que, se não for tomado, vai contra totalmente a alfabetização científica. Abordar, como eu já mencionei, a dimensão fenomenológica. Só um minuto. Estabelecer também relações entre ciência, tecnologia e sociedade, é muito importante. Nós vivemos numa sociedade tecnológica, né? Então, tentar trabalhar algum conteúdo de ciência sem nenhuma menção a nenhum tipo de tecnologia é quase que impossível, né? É quase que voltar no tempo. E reforçar também o estudo da natureza da ciência. Falar sobre a ciência, sobre o que é a área da ciência. Bom, sobre esse primeiro ponto aqui, ó, a desmistificação da figura do cientista, eu vou trazer um exemplo aí que o pessoal, talvez da biologia, está abandonado, né? Então, vou trazer um exemplo aí que menciona alguma coisa da biologia, né? É um exemplo bem antigo, tá, gente? Me desculpe, mas é o que me vem à cabeça sempre que eu falo em desmistificar a visão do cientista. Esse rapaz aqui, hoje um rapaz, na época um garoto, o Aidan Dwyer, na época 13 anos, em 2011, a partir da observação da natureza, e leitura também, ele leu um artigo que dizia que, um texto, né, que dizia que a distribuição das folhas de uma árvore, de alguns tipos de árvore, elas se davam de acordo com uma sequência pré-definida, né, pré-determinada, a sequência que a gente conhece como sequência de Fibonacci. Bom, quem é da biologia aí, e talvez de outras áreas, também conhece essa sequência, é uma sequência que ela está presente em muitos elementos na natureza, né? Existem vários padrões na natureza, padrão de construção de conchas, o padrão de espalhamento angular de folhas num galho, né, de nós que uma planta tem, e mais vários outros padrões, eles seguem uma lógica, uma sequência matemática, né? Essa sequência chamada sequência de Fibonacci. Para quem não conhece, é uma sequência muito simples. É uma sequência na qual o número sucessor aqui, ele é obtido pela soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, aqui na tela está aparecendo aqui, tem 0, 1, que são os dois primeiros termos, né? Daí você tem o 1, que é a soma do 0 mais o 1. Depois você tem o 2, que é a soma do 1 mais o 1. O 3, que é a soma do 2 mais o 1, e assim sucessivamente, né? A soma dos dois anteriores gera o próximo. Então, aqui ó, tem uma figurinha aqui bem didática mostrando como que algumas plantas, e aí tem isso já na literatura disponível, né? Eu não sou da área, então não sei dizer aqui para vocês quais espécies que seguem esse padrão, mas são muitas, que você vai ter, por exemplo, uma divisão de nós na planta, que ela vai seguir justamente a sequência de Fibonacci. Você tem nenhum nó aqui embaixo, né? Abaixo da raiz, aqui você tem
um nó, uma linha aqui, né? Nessa linha aqui, tem uma linha branca aqui, tá, gente? Mas não tá visível, imagine que tem uma linha branca aqui. Na próxima, na linha 2, você tem um nó também, aonde eu estou passando o mouse aqui, ó, né? Então seria esse termo, esse termo. Na terceira linha, você já tem, aqui é só um galho mesmo, aqui você tem dois nós, então seria esse termo aqui. Na outra linha, você tem 2, 3 nós, tá vendo? Seria esse termo. Aqui na outra, você tem 5. 2, 3, 4, 5. Estão vendo? Então, esse menino, o Aidan, ele percebeu, né? Ele achou interessante isso, que as plantas elas se distribuíssem dessa forma. Aí, o que ele fez? Ele bolou uma hipótese. Ele pensou o seguinte, falou, poxa, ele estava fazendo um projeto de ciências, veja bem, um projeto de ciências sobre painel solar. Aí ele pensou, ao invés de eu colocar, então, o painel solar aqui na figura aqui, ó, ao invés de eu colocar o painel solar assim, ó, dessa forma, todo disposto sobre uma superfície única, se eu bolar uma estrutura que segue a sequência de Fibonacci como uma árvore, né? Como a árvore segue, e distribuir esses mesmos painéis aqui nessa estrutura, será que a captação solar vai ser mais eficiente nesse modelo ou nesse modelo? Olha que legal. E aí, o que ele concluiu? Que esse tipo de captação ele chega a ser de 20% a 50%, no mínimo 20% e no máximo 50% mais eficaz em relação a essa distribuição, né? Ou seja, ele percebeu algo muito implícito aí, de que a natureza ela sempre otimiza a obtenção de recursos. A árvore não cresceria de uma maneira, né, pelo menos não esse tipo de árvore nessa região, ela não ia evoluir para se estruturar de uma maneira que ela captasse poucos raios solares, né? Ela ia tentar otimizar o seu processo de fotossíntese, né? Então, qual que é a ideia do sistema aqui? É otimizar a captação solar justamente seguindo o padrão que é o padrão que as folhas seguem. É ou não é genial, né? E veja bem que isso não é um cara genial, ele teve uma sacada, né? Então qualquer um pode ter uma sacada. Esse conhecimento da sequência de Fibonacci é um conhecimento público, todos sabem disso. Painéis solares são relativamente acessíveis, né? Então o que falta às vezes é juntar uma coisa com a outra. Em um momento que a gente desestimula as pessoas acharem que elas não são capazes de fazer isso, você está perdendo aí cientistas em potencial. E esse menino, ele ganhou um prêmio, eu não me lembro qual na época, faz muitos anos isso, mas ele ganhou um prêmio, né, na época por esse projeto dele, que foi inspirador, muita gente repete isso. Se você procurar, você vai ver na literatura artigos de pessoas que reproduzem esse protótipo aí também. Outra coisa que a gente pode fazer para favorecer, né, a alfabetização científica, eu estou falando, é utilizar fenômenos cotidianos. Então, eu peguei ontem, ó, isso aqui foi 16/6, a notícia tem mais dias, mas eu procurei ontem, por notícias que tivessem envolvendo algum fenômeno físico ou químico, e você acha na hora. Então, você, por exemplo, que luz ultravioleta pode eliminar coronavírus, mas o uso é limitado e exige cuidados. Então, a partir de uma manchete de jornal, você consegue trabalhar uma série de coisas, né? Então, você consegue, por exemplo, com essa reportagem aqui, trabalhar qual é a diferença, por exemplo, na física, entre radiação ionizante. O que é radiação ionizante? O que é radiação não ionizante? O que a luz ultravioleta tem que a luz visível não tem? Por que a luz ultravioleta é dividida em 3 categorias, A, B e C? Né? E daí sucessivamente. Né? Até que ponto a luz ultravioleta ela pode ser prejudicial ao nosso organismo? O custo-benefício em termos de saúde para utilizar para essa finalidade, por exemplo. Então, são coisas bem simples de serem feitas a partir de fenômenos que estão aí ao nosso redor. Aqui também outra notícia, né? Pesquisadores desenvolvem tecido com micropartículas de prata capaz de eliminar por contato o coronavírus, né? Então aqui você tem uma coisa que é mais aplicação da química, né? Você também pode problematizar uma situação, né, a partir de uma matéria, ver até que ponto essa matéria traz os limites, né, do que está correto cientificamente, do que é possível cientificamente, né? Então são coisas que são exemplos que a gente pode ter no nosso cotidiano para exercitar a nossa alfabetização científica, ou fomentar nos nossos alunos, para quem é professor, né? Outra coisa que eu tinha mencionado
é que nós vemos uma sociedade, né, modelada pela tecnologia. Né? A nossa sociedade, ela se define pela tecnologia, né, em vários aspectos, né, eu posso dizer isso. E isso não é diferente para o ensino de ciências. Né? O ensino de ciências, ele tem a ver com a cultura científica, né, e essas duas coisas se retroalimentam. E não apenas isso, mas também a forma como nós vemos a ciência, enxergamos a ciência, isso faz diferença também na forma como nós exercitamos a nossa alfabetização científica. Aí, em relação a essa parte da tecnologia, não sei se eu tenho tempo ainda, eu acho que tenho. Em relação a essa parte da tecnologia, eu queria compartilhar também com vocês algumas experiências minhas que eu acho que são muito válidas para a gente construir uma consciência científica mais aprimorada, né? Tanto para nós, né, enquanto aprendizes, quanto para os professores também, quanto para os alunos, né? Então, algumas experiências que eu tive aí, uma prática, por exemplo, uma prática utilizando uma fonte ajustável versus uma fonte bancada, é muito comum nas aulas de física, isso deve acontecer também na biologia e na química, né? A gente utiliza materiais já pré-estabelecidos, materiais lá do laboratório, né, e nem sempre isso é possível. Então, por que não a gente desenvolver nossos próprios materiais? Isso é uma coisa bacana. Hoje, com o acesso à informação que a gente tem, você consegue construir circuitos eletrônicos, consegue fazer, talvez, soluções aí para fazer algum tipo de reação química, né? Enfim, você consegue vários tipos de recursos, porque você tem bastante informação na mão. Eu acho que a gente deve sempre utilizar isso para estudar e para ensinar também. Então, essa experiência aqui, eu estava fazendo um experimento conhecido como Lei de Ohm, fiz com a fonte de bancada, né? Isso aqui eu fiz há alguns anos atrás com meus alunos na época do doutorado, foi a construção na fonte de bancada, né? E aí depois eu até mostrei a alguns outros alunos como que construía, daí aí a gente fez exatamente esse equipamento, né? Só que de uma forma mais barata e uma forma mais simples, e mostrando para os alunos como os componentes agem no circuito. Então, além da física, há um pouco de eletrônica também, né? Um pouco de aplicação da física. Também na época do doutorado, eu fiz algumas aulas práticas com os alunos, envolvendo para a gente estudar ondas eletromagnéticas, né, ondas de rádio, e aí a gente acabou construindo o nosso próprio transmissor. Esse daqui foi um protótipo, foi a foto que eu achei aqui, tá um pouco bagunçado, mas tem um circuito mais bonito, mas o circuito é funcional, né? Então, na época, nós construímos, eu mostrei para os alunos, aqui você tem um microfone de eletreto, como o princípio físico de funcionamento dele, o trim-pot para poder ajustar a frequência de transmissão, antena, todos os outros componentes aqui. Então, foi muito bacana, porque além de a gente estudar as características físicas das ondas eletromagnéticas, também a gente teve a possibilidade de trabalhar com os alunos habilidades de solda, habilidades com manuseio, né, de componentes eletrônicos, e também entender para que servem alguns princípios físicos que eles estudam e que às vezes eles não enxergam a aplicabilidade. Então isso eu acredito que também favorece a alfabetização científica, né? Na medida que você começa a olhar, por exemplo, para um circuito, para um dispositivo eletrônico, você começa a entender por que ele funciona e como a física permite, né, que ele funcione. Outro projeto que também foi legal, que nós fizemos aí, foi apresentado na Feira do Saber, foi com a turma aqui dos alunos da informática, na época, eles eram do segundo ano, a gente trabalhava com aquela parte de calorimetria, né, de trocas de calor e tal, e aí para o projeto nós idealizamos fazer um aquário climatizado, né, e aí como que funcionava? Esse aquário ele tinha aqui 2 células Peltier, e a gente tinha que manter o peixinho aqui, de acordo com a literatura, né, o pessoal da biologia lá, tinha os parâmetros que dizia que o peixinho que a gente estava colocando no aquário, que era o peixinho beta, e tinha uma faixa específica de temperatura que é ideal para ele, que é de 24 a 27 graus Celsius, algo assim. Como que funcionava, então, o controlador? Ele funcionava regulando a temperatura. Se a temperatura subisse, além dos 27, ele acionava uma pastilha, o circuito do Arduino escolhia acionar uma pastilha Peltier para refrigerar o aquário. Se a temperatura ficasse abaixo dos 24, então ele selecionava outra. Então ele aquecia e esfriava para manter a temperatura dentro da faixa desejada. Então é uma iniciativa que eu acho que funciona legal, que favorece a alfabetização científica e
Sim, o sensor de umidade. Esse foi mais recente, né? Foi também uma experiência legal que nós fizemos para experimentar, para automatizar um sistema de irrigação, né? E aí, qual foi o que foi construído? Foi construído esse dispositivo aqui que vocês estão vendo o protótipo dele. Ele tem até guardado aqui em algum lugar, mas eu nem sei onde está. Mas depois, se alguém tiver interesse, tem os relatórios, alguns desses trabalhos aqui tem os artigos publicados, e são fáceis, tem lá, estou dizendo como que faz tudo. Qual que foi a ideia? A gente construiu esse medidor de umidade, né, e ele era integrado ao Arduino, e aí o que foi feito que a gente, para automatizar, né, o sistema de irrigação a partir das leituras de umidade. Então foi feito todo o trabalho com as grandezas físicas, aqui está o gráfico lá do relatório que a gente fez, isso aqui é a caracterização do sensor, né, os pontos em preto são os pontos do gráfico, e aqui a curva em vermelho é o ajuste, para poder depois fazer a calibração. Então é um trabalho bem legal que mostra, que vai além, né, além de um conceito físico, de condutividade elétrica, vai envolvendo outras coisas que são coisas do cotidiano, coisas do mundo real. Também uma outra experiência legal também que nós fizemos foi, isso aqui que eu fiz foi com uma turma de licenciados em matemática há muito tempo. Quando a gente estava estudando a parte de oscilações, né, então nós montamos aqui com o Arduino um sensorzinho HCSR04 para ele coletar em tempo real a posição do pêndulo, e a gente colocou isso tudo em gráfico para poder fazer análise gráfica, né, descobrir qual é o período do pêndulo, esse tipo de coisa. Então, todas essas atitudes aí são atitudes que são alguns exemplos que eu trouxe para mostrar, né, do meu ponto de vista, o que eu acho que seria importante para a gente promover a alfabetização científica. Bom, vamos finalizando aqui, eu acho que já está finalizando meu tempo, algumas considerações aí. Fatos importantes que devem ser levados em consideração, aí eu falo mais para o professor, mas é para o aluno também, né? Para começar, o aluno ele não é um livro em branco, né? Então ninguém é um livro em branco, todo mundo tem um saber que já existe antes de você ter contato com aquela pessoa, né? Ele tem já alguma representação na sua estrutura cognitiva. O aluno ele possui experiência e possui seus próprios conceitos prévios, queira você ou não, sobre basicamente todo o mundo observável. Então todos os fenômenos aos quais o aluno tem acesso visual, que ele pôde ver, ele tem ali uma hipótese, mesmo que ela seja implícita, e essa hipótese ela pode atrapalhar o conceito que você está querendo ensinar, porque ela pode gerar um conflito. Então você tem que levar isso em consideração. E se você é um aluno e você quer aprender alguma coisa, a sensação de que você está no caminho certo é que quando você tem esse conflito cognitivo. Quando você observa um fenômeno que não condiz com o que tem um fenômeno lá na previsão e não condiz com o que você vê no cotidiano, então é aí que tem um conhecimento diferente, tem algo que você não está levando em consideração, que é o que você deve aprender, né? Ninguém tem interesse em algo que não compreende a razão de ser. Ninguém tem interesse em nada que não compreende, né? Se eu começar a botar um texto em aramaico aqui e começar a pedir para vocês lerem o texto em aramaico, ninguém vai ter o menor interesse, eu não sei se tem alguém online ainda me assistindo, as pessoas já estão dormindo, mas com certeza se eu colocasse o texto em aramaico aqui, eu tenho certeza que absoluta que ninguém estaria assistindo nesse momento, né? Estaria todo mundo dormindo. Então isso não é diferente para as ciências, né? Antigamente, eu falo antigamente com esse tom saudosista, mas não é fazendo esse tipo de referência, mas antes nós vivíamos numa época em que a educação por si só garantia um determinado status, garantia uma determinada ascensão, uma mobilidade social, né? Então você tinha uma graduação, um mestrado, doutorado, você com certeza ia ter um destaque no mercado de trabalho. Então, essa informação, por si só, ela fazia todos os conteúdos serem interessantes, porque o cara tinha que aprender tudo. Porque quanto mais bem sucedido ele fosse nos estudos, mais bem sucedido na vida, automaticamente existia essa correlação, né? Hoje em dia, não é só isso, existe a educação como um pré-requisito, não é? Mas não é suficiente, às vezes tem que ter além, algo a mais. Então, é exatamente por esse motivo que a gente tem que tornar a ciência o que ela é, né? Interessante, a ciência é interessante. Bom, deixar clara a verdade, né? Os alunos para os professores para os alunos.
você não sabe tudo sobre todos os assuntos, então haja como tal, né? Alunos, acontece com alunos para professores, acontece para professores para com alunos, né? Então a gente tem relato de professores que tem ali um escudo em que ele responde a determinada pergunta até tal limite, e não se deixa um espaço para o questionamento, não se deixa um espaço para mostrar que também está aberto à aprendizagem. E também tem o contrário, né? Você tem um aluno que, por alguma razão, ele tem ali um orgulho que ele não admite, que ele não sabe determinada coisa. Então, isso é a base de um bom relacionamento, né? Eu acredito, enquanto professor, né, e meus alunos, que eu acho que até tem algum deles assistindo aí, pode talvez até confirmar isso, mas que se o aluno sabe disso, né, que você gosta de aprender coisas, né, ele se sentirá mais à vontade de ver que você também gosta de aprender coisas novas. Então, quando o aluno traz uma situação diferente, ou quando um colega traz para você uma situação diferente, essa abertura para o aprendizado, isso é um passo gigantesco para mostrar que você está no caminho certo. Fazer o exercício também de olhar para o mundo e procurar a ciência envolvida nele, né? Então, acabou de aprender alguma coisa diferente, procura olhar ao seu redor, dentro de uma sala, dentro de um ônibus, enquanto vai para a escola dentro do ônibus, né? O que daquilo que eu aprendi em química, em biologia, em física, o que daquilo está aqui ao meu redor, né? Eu posso usar isso para quê? Eu posso me aproveitar desse conhecimento para quê, né? Então, essa é uma das dicas que eu deixo para vocês aqui sobre utilizar a ciência para a leitura do mundo, né? Sobre a alfabetização científica. Aí tem algumas referências que foram utilizadas na apresentação, tá certo? E finalizando aí com um chavão do Leonardo da Vinci. Então é isso, gente, ó. Espero não ter passado do tempo. Eu acho que não, né? Não, acho que não. Então é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos abrir agora para discussão, né? Eu não sei qual o formato que vocês adotam aqui, se é uma discussão, se é perguntas, mas enfim, estamos abertos aí a novas falas aí. Agora vocês passam a palavra para a Franz, e aí passo a palavra para vocês aí por definição. Tiago, excelente, cara. Muito boa sua palestra. Eu estou aqui por várias... Eu gosto de palestras que por várias vezes me faz aqui dar uns arrepios aqui, entendeu? Ciência por si só já me arrepia, né? Eu sou meio, assim, desconfiar de mim quando se fala de ciência, porque eu sou apaixonado pela ciência. E quando se fala de alfabetização científica, então, cara, e quando eu li seu título, eu não imaginava que você fosse falar sobre isso, né? Sobre a alfabetização científica. E foi que eu li que você falou, né? Talvez eu, ao longo da palestra, eu vou tentar dizer o que é esse título aqui. E ficou perfeito, né? O título chamou a atenção, eu não imaginei que fosse isso, mas à medida que você foi falando, eu fui entendendo, realmente, o melhor livro do mundo é o próprio mundo, é a própria natureza. E a melhor forma de a gente entender a ciência é olhando para o mundo, olhando para a natureza, olhando para o que está à nossa volta, né? Excelente, é muito boa, sua fala foi muito boa, muito clara também. Eu anotei algumas coisas aqui, vou pedir o pessoal para deixar as dúvidas aqui do lado, né? O Ruth está aqui no chat falando que a sua palestra está mostrando o que ele falou na semana passada e não acreditaram em mim. Ruth, eu não sei, deixa eu tentar lembrar o que você falou na semana passada. Eu acho que foi em relação à física, não foi? Eu até anotei isso aqui, o Thiago. Tem uma pergunta que eu vou te fazer. O Ruth me corrige aí, Ruth, se eu tiver errado aqui, Ruth. Que você falou lá no início da palestra, né, que muitos professores, às vezes, eles focam muito em fórmulas, né, em contas, e às vezes esquecem do fenômeno. Eu acho que é isso, não é, Ruth? Confirme para mim se é isso. O seu Ruth está aí. Ruth? Deve sair, daqui a pouco ele volta aí. E aí, eu lembro que na semana passada o Ruth falou isso. Ele te respondeu pelo... O Hudson te respondeu pelo chat aqui, tá? Ele botou exato. É porque eu não abaixei aqui, desculpa. Tá. Então foi isso mesmo, né? Isso que ele botou aqui. Então. E aí, Thiago, é possível, tá? Vou fazer uma pergunta aqui, também eu imagino que seja uma dúvida dos alunos, tá? Mais a dos alunos que minha. Mas é possível a gente fugir por completo na física das fórmulas, para a gente entender que a matemática é uma linguagem que a física utiliza, é possível a gente fugir
por completo das fórmulas e focar, por exemplo, no ensino de física só utilizando os fenômenos, por exemplo? Você acha que é possível isso? Olha só, existem duas coisas sobre isso, né? Tem um físico, um cara que é conhecido aí, reconhecido como um dos maiores professores, se não o maior professor de física, né, que já existiu, que é o Richard Feynman. Ele tem uma coleção de livros chama Lectures. Ele é um cara excepcional. Se você for ler o livro dele, assim, você vai folheando, 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 folheando. Tipo, você folheia umas 30 páginas, você não acha uma equação. Mas quando você fala sobre evitar as equações assim e se ver livre, né? Não sei qual o termo que você usou aí, eu esqueci, mas algo do tipo, né? Isso, você né, tentar fazer um ensino de física completamente focado nos fenômenos sem evitar por completo as equações. Não é possível. O que eu acho que é o ideal é você dar sentido às equações. Então, eu acho que a parte fenomenológica ela é anterior à parte matemática. A parte matemática é a formalização, porque o que a física faz? A física ela é uma ciência que ela vai modelar determinados fenômenos físicos, fenômenos naturais, né, em geral. Então, o que vai acontecer? Você tem um determinado fenômeno, as equações, elas vão simplesmente dar um modelo para você fazer algumas previsões, para você fazer alguns cálculos, etc., mudar alguns parâmetros. Só que o principal não é a equação já é a modelagem final, já é, vamos dizer assim, o resultado, né, final do conhecimento físico. O conhecimento físico é a compreensão do fenômeno que é estruturante e é anterior a toda a construção da modelagem. Entendeu? Quem é da matemática entende até um pouco melhor isso que eu estou falando, porque existe um campo da matemática que se chama modelagem, né? E na modelagem você tem uma série de passos, que é bem pragmático, inclusive, vários passos de analisar um problema, levantar as variáveis, etc, etc, etc. E no final você tem a equação. A física é alguma coisa parecida, né? Você tem as modelagens, né? É baseada no empirismo. Então você tem a reprodução de experimentos, a compreensão de por que aqueles fenômenos acontecem, e no final tem a equação. Então, assim, resumindo, não existe, não tem um jeito de escapar das equações. Isso não tem. O que tem jeito é você entender por que elas existem. E ainda vou além, tem jeito de você não decorar equações. Em geral, um professor de física não decora equações. Eu não decoro equação. Se você me perguntar um monte de equação agora, eu não vou saber de cabeça, porque eu sei de onde elas vieram, então eu sei demonstrá-las. Né? Então, por exemplo, aquelas equações do MRU, MRUV, etc. Aquilo são casos particulares da cinemática como um todo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que acontece? Quando eu vou dar aula para os meus alunos de mecânica, a primeira aula que eu começo falando para eles é justamente demonstrando aquelas equações. Entendeu? Então, assim, o que a física em si, o conhecimento físico, são as origens das equações, de onde elas vieram. As equações em si são o resultado final. Né? Então, como eu estou te falando, que a gente nem decora muitas equações, a gente nem decora. Algumas até pelo hábito, né? Porque você acaba tendo que usar a equação o tempo todo. Mas aí você acaba memorizando. Mas a maioria delas, a gente acaba, você sabe de onde ela veio, então você demonstra ela antes de usar, entendeu? Então, acho que o caminho seria esse. Não tem como se ver livre das equações, mas tem como você criar alternativas para fazer com que as pessoas entendam o porquê delas. Entendeu? Perfeito, perfeito, Thiago. Acho que o Ruth quer comentar talvez melhor o que ele tinha falado. Ô, Franz, boa noite aí, professor, boa noite a todos. Certo. Sua palestra foi excepcional, foi ótimo te conhecer primeiramente falando, tá? Que a gente era para estar tendo aula agora, mas infelizmente a gente não está conseguindo. É verdade. Você é seu aluno aí do quarto período de mecânica. Aí, ó, você vai ter essa aula que eu tô falando aí. Ah, ótimo, porque veja bem, quando eu falo que a gente pode ensinar física sem a matemática, não estou querendo nunca dizer que a gente tem que descartar a matemática, porque é algo impossível. Uma anda com a outra e realmente não tem como. O que eu falo é o seguinte, quando a gente vai introduzir a física, o problema que a gente tem nas escolas hoje é que logo enfia uma matemática goela abaixo do aluno. Ou seja, mostrando que a física é só matemática, só cálculo, só fórmulas. E, na verdade, não é isso. Hoje você já falou tudo sobre, até o mesmo como eu penso,
que a gente, ao ensinar física, a gente não tem que introduzir com a matemática, mas sim explicando conceitos, fenômenos, que assim a gente vai facilitar depois o cálculo para o aluno. O aluno vai entender muito melhor um cálculo com esse conceito prévio do que simplesmente se você jogar. Por exemplo, você vai explicar a velocidade média. Aí você vai e joga o cálculo de uma vez? Não, a velocidade você vai calcular assim, mas o cara não explica o que é a velocidade. Entendeu? Até um comportamento elétrico um comportamento qualquer, você vai explicar, você não explica a física, o cara já quer logo jogar aquelas formulações matemáticas da elétrica, e a elétrica acaba se tornando algo assim, impossível para o aluno de entender. E você, como professor, entende isso. Sim, o que acontece, Hudson? A dificuldade é assim, também a gente não pode apedrejar o professor, porque é uma dificuldade também, por quê? Em primeiro lugar, a gente é formado dessa forma. Então Exatamente. E todos os meus colegas, acredito, assim, né, pelo menos que eu conheço, nós somos formados assim, né? Então tudo que a gente viu sobre dar aula de física e ser aluno de física é nesse formato. Então a gente não consegue fazer algo que a gente não tem ideia de como fazer. Eu tenho uma visão um pouco diferente por conta da minha formação, meu TCC na graduação, né, minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, foram todos voltados na área de ensino. Então, eu já tenho um caminho, né, de leituras aí, que me permite pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Mas mesmo eu não consigo agir 100% da maneira como eu acho que é ideal, porque a gente tem alguns fatores limitantes, né? Então, a gente tem cronograma para cumprir, a gente tem provas para dar calendários, etc., para cumprir. Então, a gente tem uma série de coisas que, no nosso dia a dia, acaba te atrapalhando a fazer algumas coisas diferentes que, às vezes, você quer fazer. Então, o que eu quero, assim, a mensagem que eu quis passar aqui é o seguinte, que não necessariamente você precisa fazer uma experiência todo dia, precisa mostrar um vídeo todo dia, mas você precisa ter essa postura que eu mencionei, né, de linkar essas coisas cotidianas e isso ser a centralidade do seu ensino, né? Então isso é o seu ponto de partida, mais importante, né, do que fazer coisas, né? Embora eu tenha mostrado várias coisas que eu fiz, que eu acho que são bons exemplos, né? Só que mais do que isso é você ter o tempo todo na mente que, para começar, ninguém sabe tudo, como diz Paulo Freire. Ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, né? Então, todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. Então, é por isso que eu né, desde a época que eu entrei no IFE, eu trabalho. Esse semestre é uma exceção, mas até no semestre passado, eu estou desde 2011 no IFE, eu sempre trabalhei no ensino médio, sempre trabalhei no ProEja, sempre trabalhei, praticamente quase sempre trabalhei na licenciatura de matemática, tem muitos anos que eu trabalho na licenciatura de matemática, e eu gosto dessa diversidade porque com isso na cabeça, essa mentalidade, eu cada dia que eu entro na sala eu reforço isso. É uma hipótese que para mim é sempre reforçada. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas têm preconceito de dar aula, por exemplo, não dou aula pro EJA, eu só dou aula pro ensino superior, pro mestrado. Hoje em dia eu estou no colegiado do mestrado, eu dou disciplina no mestrado também. Mas eu vou te falar a verdade, não tem diferença em você dar uma disciplina no mestrado e no ProEja. Depende de como você se posiciona perante seus alunos, né? Então, os alunos do ProEja, por exemplo, eles me ensinaram muitas coisas, me ensinaram muito de como ser professor, né? Eu aprendi muito a trabalhar dando aula lá, né? E a gente talvez aprende até menos em determinados outros cursos, né? Que a gente tem o formalismo maior, etc. Então, a mensagem era mais essa, entendeu? A gente ter um respeito mútuo, né? Eu acho que quando isso acontece, que você tem esse respeito com o seu aluno, a coisa flui de uma maneira, assim, excepcional, né? Porque nossos alunos, vocês, né, que eu estou falando para a maioria dos alunos aqui, vocês não são pessoas bobas, vocês percebem quando o professor sabe as coisas, quando o professor não sabe as coisas, vocês percebem quando a gente está de bom humor, quando a gente está de mau humor, né? Então, nós temos que assumir nossa dimensão humana, e isso torna a nossa relação bem mais leve, né? E eu acho que essa aproximação favorece que o conteúdo chegue melhor também. E, por consequência, o conteúdo chegando melhor, né, a alfabetização científica chega melhor também.
Perfeito, Thiago. Inclusive, essa última fala sua é totalmente verdade, cara. Não tem como a gente enganar os alunos. Não tem como a gente fingir que a gente sabe. Tá? Pra você fingir bem que você sabe, você tem que saber melhor fingir do que dar aula do conteúdo. Pois é. Você complica. Eu tive professores durante a graduação, que você, visivelmente, o cara ficava constrangido em determinada pergunta, e perguntas complexas, que não tem problema nenhum em você parar e tomar um tempo para pensar, né? E a gente, isso é natural, todo mundo entende isso, né? Isso é um exemplo, né, que eu estou dando, né? Então, são um tipo de atitude simples que humaniza o professor, né, perante o aluno. Vê que você é gente como a gente. Verdade. O Márcio perguntou aqui, professor, parabéns pela palestra. Como contextualizar mais a ciência em sala de aula, quando o professor muitas das vezes é limitado por tempo, fechar nota, criar uma linguagem mais acessível e tal. Quando fazemos estágio nas escolas, observamos muito isso. Chega a ser desanimador, mas tenho fé, eu quero ser diferente. Inclusive, o Márcio aqui, Thiago, pede o seu e-mail, tá? Você pode passar o e-mail para ele. Sim, eu posso, vou ter que colocar aqui no chat. Você vai arrumar alguns orientandos aqui a partir de hoje. Não querendo cortar o barato, mas eu acho que eu tô tá despencando de orientandos. Inclusive, tem um punhado aqui, eu acho. Eu botei aqui. Bom, mas vamos lá. Você quer que eu fale sobre a pergunta dele? Então, como contextualizar mais a ciência em sala de aula? Pois é, o que acontece? Existe uma coisa aí que é o seguinte. Antigamente a gente falava muito em contextualização, né? Então, você fazer um determinado desenvolvimento de um assunto na sala, e aí depois você faz uma contextualização. Você pinta um quadro no qual está inserido aquilo que você explicou. Cara, na verdade, o que eu estou querendo dizer é mais eficiente ainda, nem seria uma contextualização. A ideia é você trabalhar a partir de coisas que são fenômenos que acontecem no cotidiano. Né? É mais do que contextualizar. Porque contextualizar é assim, é igual que as pessoas falam. As questões do Enem são questões contextualizadas, né? Aquela contextualização lá do Enem é o quê? O cara bota um texto aleatório, que tem alguma coisa a ver com a pergunta, depois ele coloca a pergunta. Isso não é uma contextualização, né? Então, o que eu quero dizer com trazer esse cotidiano para dentro da sala de aula? É você pegar uma matéria igual aquela que eu peguei, do raio ultravioleta, e você explicar para o aluno a partir daquilo. Você não precisa usar o livro didático no momento inicial, é isso que eu quero dizer. Você pega a reportagem, você tem a reportagem lá dizendo lá, raios ultravioleta podem matar o coronavírus. Mostra para os alunos, pergunta se é fake, se não é fake, né? E aí daí você vai falar de radiação ionizante, radiação não ionizante, vai falar de comprimento de onda, energia de onda, né? Se você estiver no superior, você vai falar de vetor de Poynting, você pode falar de equações de Maxwell. Enfim, o que eu quero dizer não é dar um conteúdo e pintar uma situaçãozinha. É você partir de uma situação real, palatável, verificável, né, no mundo observável, e a partir dessa informação, você trabalhar o assunto que você pretende, entendeu? Então, por exemplo, lembra aquele exemplo que eu citei lá do peixinho, do aquário climatizado? Então, aquilo lá veio dos alunos, né? Não veio de mim, partiu dos alunos a ideia. Então, a aluna que tinha o peixinho beta, né? E eu tinha também, na época, um outro aluno tinha também, aí a gente conversou, então, e partiu da minha abertura de ouvir o que o aluno tinha a dizer. E aí veio as ideias, e se a gente fizer uma climatização e tal, e outras coisas, e é desse tipo de coisa que eu quero dizer, né? De coisas reais. O Iago aí, é verdade, fez parte do projeto também, né? Que tinha o Copérnico, né? Você lembra? Que era o meu peixe, o peixe que eu tinha aqui, o Copérnico, ele morreu, infelizmente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, é que você é parte de uma situação real para chegar num conceito, não é uma contextualização na forma como a palavra é colocada. Tiago, o Vicente, eu sou aluno da física, gosto muito, por exemplo, de histórias em quadrinhos, e sei que muitos jovens também curtem. Acho que seria uma eficiência usar esses meios que geram uma proximidade dos alunos para mostrar como a física e a ciência no mundo, né, de forma mais visual?
Total, porque o que que acontece? Toda a centralidade da minha fala, ela gira em torno do interesse do aluno, né? Então, se você consegue captar de uma maneira eficiente a atenção desse aluno para um determinado fenômeno, seja por meio de uma revista em quadrinho, por um vídeo, por um experimento, por qualquer outra coisa, é válido. Se você captou o Ausubel, ele fala que você tem alguns pré-requisitos para que você aprenda alguma coisa nova. Um principal pré-requisito é o que ele chama de conhecimento subsunsor, né? Que é aquilo que você já sabe. E um outro fator importante é a determinação, a vontade de aprender. Se você não tem vontade de aprender, né, você pode ter o professor mais excelente na sua frente, mas se você não quiser aprender aquilo, você não vai aprender. Então, a gente tem apenas que estabelecer os limites. A revista e quadrinhos, ela seria importante até que ponto? Ela seria importante até o ponto em que você identifica que o aluno se interessou pelo fenômeno que você quer trabalhar. Tanto isso é uma coisa interessante, que eu tenho um aluno que é um orientando de mestrado meu, que é o Pedro, e ele está trabalhando com animes. Na verdade, ele vai trabalhar com mangás. Ele vai trabalhar com o recorte de um mangá conhecido, que é Dr. Stone, talvez tenham pessoas até que conheçam, e que trata de ciências, né, de uma forma lúdica e tal, e vai trabalhar com os alunos para tentar ganhar a atenção dos alunos com esse anime, e desenvolver o trabalho todo dele a partir disso daí. Então, é válido, tudo é válido, desde que você não perca qual é o seu foco, né? Porque o foco de toda estratégia de ensino é a aprendizagem de um determinado conceito. Então, o quadrinho ele não pode se esgotar em si mesmo, isso é até redundante, tá? Mas o quadrinho ele não pode se esgotar ali, né? Não pode ser apenas isso. Mas se ele for um instrumento para desenvolver um interesse maior, aí sim, com certeza é super viável. Eu queria aproveitar, até, Thiago, para compartilhar a tela com vocês aqui. É porque coincidiu, né? Isso aqui não preparei nada, não. Foi coincidência. Perfeito. Você que é bom. Coincidência pela pergunta aí do Vicente, coincidência por um exemplo que você deu, se não me engano, foi o exemplo 3, que você fala ali sobre resistência do ar, sobre o fenômeno. E hoje, cara, a minha esposa, ela tem uma página no Instagram chamada Expresso Ciência, vou fazer uma propaganda aqui para ela vai até gostar, ela nem está sabendo, mas vou fazer aqui. E ela postou um meme ontem, se eu não me engano, e foi um meme que repercutiu muito, gerou muita discussão lá na postagem. Eu vou até compartilhar aqui para vocês verem aqui. Eu queria sua ajuda, porque o pessoal bateu boca e até a gente que depois ficou em dúvida, a gente que é da área da ciência, né, ficou em dúvida. Eu não sou especificamente da área da física, mas eu estudei aqui e eu queria que você me corrigisse aqui, me falasse se eu estou certinho. Está aparecendo aí para vocês? Aparece a primeira parte, não acredito na ciência, essa é a minha opinião. Isso, tá vendo? O meme é esse aí, não acredito na ciência, essa é a minha opinião. Então ele tá numa van, né? A van tem uma piscina, tem um trailer, né? E aí ele vai pular, e aí o que acontece? Eu não acredito na ciência, mas ele vai e pula, né? Apareceu o resto aí, apareceu a figurinha de baixo? Apareceu agora, apareceu. Aí lá, ó, né? Pula e... Ele ficou para trás. Ficou para trás, que seria aí uma referência à inércia, né? Aí muita gente questionou isso aqui, algumas pessoas, né, questionaram aqui nos comentários, tá, pessoal, a página aí é o Expresso Ciência no Instagram, vocês seguem lá, a minha esposa é responsável por essa página aqui. E aí muita gente comentou o seguinte, que não, que ele cairia, né, que ele cairia aqui na piscina, que ele não ficaria para trás, enfim, o que eu comentei aqui com a minha esposa, aqui, com a minha cunhada, que é física também, né, e a minha cunhada questionou a mesma coisa. Eu falei, não, mas eu entendo o seguinte, né, dentro dos fenômenos que a gente conhece aqui de física e tal, se o carro aí mantivesse aí uma velocidade constante, né, e você ignorasse, desprezasse a resistência do ar e tudo mais, aí se ele pulasse, ele caía na piscina. Perfeito. Mas se o carro acelera enquanto ele pula, e o carro dá uma acelerada, dá um arranque muito mais forte, aí ele pode realmente cair um pouco para trás. Tá certo? Acontece aí uma situação dúbia, né? Porque o que acontece? A charge ela não tem informações suficientes para você determinar qual dos dois fenômenos aconteceria. Desprezando a resistência do ar, supondo que esse veículo está se movendo ali, né, de acordo com a tarja, né, para frente ali mesmo, né? Para a esquerda do vídeo.
Se não tivesse a resistência do ar, esse cara ele teria que aterrissar exatamente no mesmo lugar que ele pousou, né? Supondo que ele deu um pulo também vertical para cima, tá? Porque isso também é relevante, porque ele, num trampolim, ele pode tomar um impulso para frente, ele pode tomar um impulso para trás também, não sei se é possível, né? Mas para cima ou para frente, isso eu sei que é possível. Supondo que ele dê um pulo para cima e que não há resistência do ar, ele deveria cair exatamente na mesma posição em que ele saiu. Só que isso não é o que acontece no cotidiano, né? Se a gente tivesse, dependendo da velocidade, isso, lógico, também depende da velocidade. Se fosse uma velocidade muito alta, né, o cara está a 100 km por hora, e ele fosse pular isso, no mundo real, aconteceria exatamente o que está mostrado nessa foto aí. Né, porque a força de resistência do ar ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então ela seria intensa o suficiente para empurrar, né, não para empurrar para trás, porque o que acontece é que o carro está indo para frente e o cara também está indo para frente, só que ele está desacelerando, né? Então a força de resistência. Aí o que acontece? Ele ia cair mesmo fora do carro. Mas sem a resistência do ar, ele cairia de volta no mesmo ponto. Então é dúbio, né? Não dá para saber o que aconteceria. Né? Ah, tá. Então, aí, nesse caso, está relacionado à resistência do ar e não à velocidade. Exatamente. Mesmo na velocidade constante, ele cairia. Só com a velocidade constante ele cairia. Nos outros cenários em que o carro mudasse de velocidade enquanto ele estivesse no ar, aí ele também não ia cair, independente aí não ia cair exatamente na minha posição, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, sim. Ele deixou o carro muda a taxa começa a acelerar, né? Começa ou aumentar a velocidade ou diminuir em relação ao que estava antes, ele vai cair em um lugar diferente, tendo ou não resistência do ar. Agora, para uma velocidade constante, sem resistência do ar, a gente vai observar isso, e com resistência do ar, a gente vai observar exatamente isso aí. Mas, como eu falei, vale ressaltar que entram vários parâmetros. Se o carro estiver se movimentando na velocidade de uns 30 km por hora, a resistência do ar é pequena o suficiente para que esse fenômeno não aconteça com essa intensidade que está mostrada aí. Entendi. Entendeu? Porque a gente até fez um experimento simples aqui, até depois de fazer um experimento simples, que é o seguinte: você entra num carro aqui no meu carro, né? E vou dirigindo e minha esposa atrás com uma bolinha, jogando a bolinha para cima, pro alto, né? E se eu mantiver uma velocidade realmente muito baixa, ali, uma velocidade dentro do carro de 30 km, 20 km, essa bolinha ela joga pro alto e ela cai na mão dela. Né? Essa bolinha não cai para trás. Né? No caso, você jogou a bolinha fora do carro da janela ou dentro do carro? Dentro do carro. Então, aí tem um problema que você está eliminando a resistência do ar, Francis. Exatamente. Se você joga a bolinha... Isso aí. Né? Se você joga a bolinha dentro do carro, não é essa situação aí mais. Você está eliminando. Aí, mesmo a qualquer velocidade, ele vai fazer o comportamento de cair aproximadamente na mesma posição, se você manter a velocidade constante. Perfeito, perfeito. Então, nesse caso aí, o meme estaria certo. Você... Do ponto de vista real, estaria certo. Se o carro tiver uma velocidade alta, né? Supondo que o carro está a uma velocidade relativamente alta e que o cara pulou verticalmente para cima, isso é o que acontece mesmo no caso real. É bem fácil da gente perceber isso, é só quando você tiver um carro, estiver dirigindo um carro ou estiver de carona a uns 100 km por hora, se você colocar a mão para lá de fora da janela, você vai experimentar a quantidade de força de resistência do ar que tem apenas pela área da sua mão. Você vai ver que ela é intensa o suficiente para deslocar a sua mão um pouco, né? E para o corpo todo, que você tem uma área de superfície muito maior, você vai ter uma força de arrasto ainda muito maior. Então, realmente acontece isso aí. É verdade, é verdade. Perfeito. Tá vendo? Meme também é educação. Muito! Muito. Tinha um monte aqui que eu pensei em colocar na apresentação, mas aí daí eu pensei, não, talvez é um negócio muito formal, né? Eu não sei como é que vai ser, e aí eu vou colocar memes. Nada, que isso. Mas tem muito. Aí a Paula falou assim, tem uma pergunta. Professor, o senhor acredita que para ser um professor de ciências completo, é necessário a escola oferecer um laboratório da área trabalhada, ou o professor consegue de forma integral trabalhar ciências com os alunos sem um espaço próprio para fazer um laboratório, por exemplo? Duas coisas. Primeiro que não existe, né? Eu não acredito que exista um professor completo, né? Eu acho que o professor, eu sei, né? Assim, isso é uma coisa que eu tenho uma convicção. Nós, professores, nós nunca acabamos a nossa formação, né? Então, não existe em nenhuma possibilidade, eu não me imagino chegando em um ponto em dizer assim, não, agora eu sou um professor completo, agora eu sou um professor perfeito, né? E isso daí eu acho que é um princípio norteador. A gente sempre tem algo
para melhorar, muito para melhorar. Em geral, quando a gente acha que não tem muito para melhorar, é porque a gente tem mais ainda para melhorar. Então, partindo desse pressuposto, mas colocando um limite, que eu acredito que é o que você deve ter na sua concepção de professor bom. Um professor que leva essas coisas que eu falei em consideração, né? Então, vamos supor que eu seja um professor que leve todas essas coisas que eu estou falando em consideração, né, e aí eu preciso de um laboratório para trabalhar. A resposta é não necessariamente, né? Você pode trabalhar muito bem sem o laboratório, você pode fazer um péssimo trabalho com um laboratório excelente. Eu já trabalhei, na época que eu comecei a trabalhar, a gente tem o que a gente chama de fervor pedagógico, né? O professor, ele começa com aquela vontade de dar aula, não que eu não tenha hoje, eu ainda tenho muito, mas quando eu comecei tinha muito mais. E eu trabalhei, assim como todo professor de início de carreira, né, em escolas menores, trabalhei em escola estadual, trabalhei em uma zona de risco, trabalhei em interior, e essas coisas simultaneamente. E eu lembro que eu tive várias dificuldades em fazer coisas que eu achava que eram interessantes. E eu lembro que uma escola que eu trabalhava, chamava Zaqueu Moreira, chamava não, chama ainda, é aqui do interior de Cachoeiro, chama Zaqueu Moreira da Fraga. A escola não tinha laboratório, como a maior parte das escolas estaduais aqui não tem, né? Hoje eu acho que está até melhor estruturado, mas na época não tinha. E aí eu comecei, de vez em quando eu pegava os alunos e levava para fora da sala, né? A gente enfrenta olhares ruins, assim, que o diretor olha, não está gostando, que fulano de tal acha que você está querendo aparecer, mas aí você tem que pensar que existem dois tipos de problema, né? Existe o meu e o seu, né? Uma vez que esse problema não é o meu, então o problema é seu. Então eu levava os alunos para fora da sala, levava coisas para mostrar para eles. Eu lembro que umas aulas que eu dava, amarrava, fazia aquele experimento do barbante, né? Amarrava o barbante na quadra, que tinha uma quadra aberta lá, colocava 1 litro, um pouquinho de álcool dentro, fazia um furinho, amarrava ele para ele poder correr ali, para mostrar a terceira lei de Newton. Então, a verdade é que se você quiser fazer, você faz. Eu era concursado, o diretor não podia me mandar embora porque eu levei os alunos para o pátio. Então, se você tiver peito para pegar e fazer, você faz sem laboratório. Aí você vai ter duas dificuldades, às vezes. Primeiro é a formação, porque a gente não é formado para fazer isso, né? Então você tem que se interessar em fazer isso. Infelizmente, no nosso sistema, né, de ensino, as pessoas que fazem as coisas dessa forma são pessoas que se interessam em fazer as coisas assim. Então, eu sou interessado, né, em fazer coisas diferentes. Então, por isso que eu gosto de aprender coisas diferentes. Eu aprendi uma porção de coisas depois que eu formei. Eu acho que eu aprendi a ter mais coisas depois que eu formei do que durante a graduação, para poder dar aula, né? E aí eu aprendi por quê? Porque eu acho que é legal aprender, é legal que os alunos entendam essas coisas, e por isso que eu faço. Então você pode sim fazer sem um laboratório, sem problema. É lógico que um laboratório ele facilita, mas ele não garante o que você vai fazer, né? Porque a gente tem, por exemplo, estruturas, tem um aluno do Zaqueu aí, sério? Você tem lugares que têm estruturas excelentes, né? Eu ouço relatos de colegas que trabalham em institutos federais, que têm estruturas aí excelentes de laboratório, e os caras nunca levaram o aluno para o laboratório, né? Às vezes não dá mesmo, por conta de tempo, calendário apertado e tal, mas você nunca conseguir levar nenhuma turma no laboratório, então é porque tem algo de errado com você, né? Se o laboratório está lá, eu penso assim. Show de bola, Thiago. A gente vai fechar aqui, já chegamos às 8h30, vamos fechar com a pergunta da Camila. Thiago, ótima palestra, fui sua aluna no ensino médio, 2015-16, e hoje, como professora de geografia, vejo muito do que você falou, mesmo que minha área de atuação seja diferente. Se aproximar do aluno é fundamental, tanto por demonstrar que a gente não sabe tudo, quanto por mostrar que o que se estuda é o que ele vê na realidade. Queria te perguntar sobre os desafios de pensar nessa perspectiva junto com professores de outras áreas, já que os fenômenos não se aplicam só por uma disciplina, né? Como é que é esse desafio de pensar aí em conjunto, interdisciplinar, né? Então, o que acontece? Esses autores que estão por trás das minhas falas, eu trouxe aqui uma apresentação sem nenhum carrego, né, de citação, só tem algumas coisinhas de exemplos mesmo, né? Mas o que acontece? Existem uma série de leituras que elas são transversais.
Então, quando a gente fala de teorias da aprendizagem, por exemplo, a gente fala de David Ausubel, o que o David Ausubel estuda? Ele estuda a forma como nós aprendemos, né? Estuda a formação das estruturas cognitivas das pessoas. Isso é uma coisa geral, né? Isso é uma leitura geral. Na física, a gente aplica isso, né? A gente aplica isso com do Ausubel, eu aplico o Vygotsky. Então, eu trabalhei com alguns autores, na época do mestrado, eu trabalhei com o Vygotsky, na época do doutorado, trabalhei com um pouco com o Vygotsky também, um pouco com o Ausubel. E da onde eu estou tirando essas coisas que eu estou falando? Eu estou tirando justamente desses caras, né? Eles não são da física, eles são pensadores, que são estudiosos, né? Que são cognitivistas, eles estudam como que as pessoas aprendem. Então, eu acredito o seguinte, que você para ter esse tipo de estrutura que eu estou falando em outras áreas, talvez teria que ter também a leitura desses tipos de autores, né, cognitivistas e tal. Eu não tenho conhecimento para falar, né, lógico, de como é a formação do pessoal da biologia, da biologia não, desculpa, da geografia, por exemplo, né, que foi o exemplo aí que foi dado. Então, eu não sei até que ponto, no curso de licenciatura lá, são inseridas essas leituras. Mas o importante mesmo, sobretudo, é que o pensamento do licenciando, ele seja moldado de forma que você seja levado a acreditar que você não encerra a sua formação na graduação, né? Então, mesmo que você não faça um mestrado, mesmo que você não faça um doutorado, você acabou sua graduação, você ainda não é um professor, né? Com P maiúsculo. Né, você está aprendendo a ser professor. Então, é na prática que a gente aprende muito. Eu aprendi muito na prática, né, sobre essas coisas, a importância dessas coisas. Na época da graduação, eu não via tanta importância em estudar esses pensadores, não via tanta importância em estudar estratégias de ensino, né, porque a gente tem uma certa imaturidade, né, e que talvez até certo ponto é natural, até pela idade e tudo mais. Só que depois, quando você começa a trabalhar, e se você levar seu trabalho a sério, essa é uma coisa que você tem que levar em consideração. Então, só para, né, concluir, né, em relação às outras áreas, eu acho que o que tem que ser feito para as pessoas quiserem ter uma visão um pouco mais assim, voltada para pontos pragmáticos, como eu falei, tecnologia, etc., sociedade, eu acho que tem que ser incluídas essas leituras, tanto na formação inicial, quanto na formação continuada, entendeu? Perfeito, Thiago. Eu me concordo com você que a gente está sempre aprendendo. A gente formar, né, a gente acabou ali, concluiu, pegou o diploma, é só um começo de uma outra caminhada na nossa aprendizagem também como profissional. Né? Eu aprendo, como você falou, eu aprendo talvez muito mais hoje ensinando, lidando com alunos de diferentes maneiras de pensar do que quando eu estava lá na graduação. Você põe esse conhecimento seu em prática e o retorno disso também é um aprendizado gigantesco. Né? Com certeza, sensacional. Tiago, te agradeço mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, foi excelente, assim, foi maravilhoso, muito bom mesmo, talvez uma das melhores palestras que a gente teve aqui, desde que a gente começou. Agradeço todo mundo que está aqui presente hoje, muito obrigado aí, pessoal, valeu. Não sei se o Hudson tem mais alguma coisa para falar, já tem alguém para semana que vem? Claro que eu quero falar, não, ainda para a semana que vem, a gente não está decidido ainda, mas até o final da semana a gente vai divulgar, tá? Gostaria de agradecer ao professor Thiago de Stefani, né? Que fez uma palestra muito boa para a gente. Eu vi que você fez o doutorado com Marília Paixão na UENF. Isso. Estudei com essa professora, a gente debatia bastante sobre esse assunto, Marília é ótima. De usar o cotidiano para ensinar física. Por isso que eu falo que hoje a gente não precisa só usar formulações, né? Então, aprendi muito com ela nesse sentido, debatia muito com ela nesse sentido também, apesar de não ter sido orientado dela, mas tudo bem. Só agradecer mesmo e esperar que em breve a gente se encontre nas aulas. Hein? Tomara que seja um bom professor, bonzinho, a gente não me reprove. A gente tenta, né? Como eu falei, não existe uma receita, né? A gente tenta, eu tento, mas o cotidiano às vezes engole a gente. A gente acaba tropeçando nas práticas velhas e tal, né? Mas é um risco que nós estamos aí para dar a cara a tapa, né? Todo mundo que está aqui, né? Tá correndo esse risco. Eu só quero dizer para vocês que enquanto eu estou respondendo as perguntas, desculpe se eu deixei de responder no comentário aqui, tá, gente? Do lado aqui.
é porque eu não consegui realmente responder as perguntas oralmente e manter a tecla aqui do lado. Mas eu disponibilizei meu e-mail aqui na caixa de diálogos, então se alguém quiser depois manter o contato para perguntar alguma coisa, querer compartilhar algum trabalho, qualquer coisa, pode me entrar em contato, sem problemas, tá legal? Tiago, eu só ia pedir depois para você enviar para mim a apresentação. Perfeito, envio. Uhum. Você ia falar, Ruth, alguma coisa? Não, não, só agradecer mesmo, agradecer a todos que participaram mais uma vez aqui conosco, que nos prestigiaram, e agradecer mais uma vez o professor e a você também, França. Muito obrigado a todos. Eu agradeço aí também a vocês, aos professores que estiveram presentes aqui hoje também. Eu, pelo menos, eu vi aí a Érica e a professora Luciana. Obrigado aí pela presença, também aqui do IFE. E aos alunos, né, de outras instituições, teve aluno aí do IFES, né, lá do Instituto Federal do Espírito Santo, de outras escolas. Obrigado aí por estarem com a gente até esse momento e valeu, Thiago. Obrigadão, cara. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, tá, gente? Valeu, Boa noite a todos aí. Obrigado, gente. Valeu, boa noite. Até a próxima, gente.